Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre implantes e estética dental. Hoje eu recebo o Dr. Luiz Antônio Mazzucchelli Cosmo, cirurgião dentista. Doutor, obrigada por ter vindo, uma alegria te receber aqui. Sempre um prazer estar aqui, sempre com informações importantes, sim, assuntos novos e esse assunto de implantodontia realmente é muito polêmico, muito procurado e ainda mal executado em muitos locais, né? O que realmente é uma coisa que nos preocupa no segmento da especialidade aí pelos próximos anos. Já que você tocou nesse aspecto, existe uma busca de um resultado e dessa execução muito rápida. Pode haver casos em que, fazer dessa maneira tão rápida, porque muitas vezes é o que o paciente quer que o profissional faça. E tem casos que o profissional precisa falar, olha, para ficar bom, para ter o resultado esperado, para que você não volte daqui a um ano ou daqui 3 anos, né, mais a longo prazo, reclamando do trabalho que foi executado, eu preciso de um tempo. Eu garanto o serviço, né? O doutor já comentou aqui com a gente, até mesmo os produtos que são utilizados, tem garantias, enfim. Como é que funciona isso? A ânsia do paciente versus a especialidade ali do profissional, né? Essa abordagem é o que mais está pegando hoje, assim, em termos de conflito profissional-paciente. Porque o paciente ele tem uma ansiedade, né? E ele acha, hoje, com todo o conhecimento, a modernidade, em termos de internet, de procura de pesquisas, os pacientes vão lendo e vão buscando informações. E aí o indivíduo, cirurgião dentista, divulga, olha, faço implantes em 1 hora, resolvo todos os seus problemas, em duas consultas está tudo pronto. Eu já cheguei pacientes me contando isso no consultório. E não é assim que funciona. Existe toda uma metodologia em volta de osseointegração. Então não pode querer acelerar a carga imediata, que se fala muito, eu coloco o dente na hora, tal, você faz os implantes, já molda e faz uma peça inteira. É um caso específico. Uma região anterior de um dente, ou todos os dentes de um arco superior ou inferior, com uma estrutura óssea suficiente, você faz os implantes e põe a carga imediata. Eu quero porcelana, esquece. Vai ter que esperar os 6 meses, osseointegração, usar uma provisória, né? Tudo isso requer tempo. E aí começam os problemas, somente a região posterior, mandíbula, o paciente perde os implantes previamente, a altura de nervo já fica menor, aí você faz uma intervenção, o paciente já acha que aquela intervenção, aquele enxerto ali é o que provocou uma dormência, um outro problema. Então vão crescendo situações que não tem como você dizer o causador foi esse, ou foi aquele profissional. Você entendeu? Então, além dos problemas serem chatos para serem resolvidos depois, fica aquela coisa, né? O paciente fica perdido, não sabe de quem que é a culpa. Então, qual é o grande fator hoje? Planejar bem, recomendar que o paciente entenda, segure essa ansiedade e entender que ele vai fazer um tratamento de implante que ele vai levar de 6 meses a 1 ano, até 2 anos, às vezes, para reabilitar um caso grande. Ele perdeu os dentes ao longo da vida. Ele resolver tudo em 1 ano e 2, está muito bom. Mas o ser humano hoje, quanto mais tempo passa, mais ele se tornou imediatista. Ele quer tudo para ontem. Nós somos assim também com as nossas coisas. Mas, infelizmente, devolver todos os dentes na boca com qualidade, com estética, com todos os critérios e fatores que realmente são pertinentes à execução de um belo caso, tomam tempo. Perfeito. Você chegou a comentar também de paciente que te contou que existe isso. Também existe esses casos onde tudo é feito muito rápido, que não necessariamente tem a melhor qualidade empregada, às vezes não era para aquele caso fazer desse jeito, né? Uhum. E aí o paciente te procura para consertar. Quero saber se é pior, o que seria melhor? Pegar o paciente desde o começo, mesmo que demore, que seja um caso mais delicado, ou resolver um problema de algo que já foi começado? Sim, sem dúvida. Pergunta... Por isso que eu gosto de vir aqui, tá vendo? Sem perguntas inteligentes, um programa com muita qualidade técnica, principalmente. O grande fator, de você pegar um grande fator, vamos dizer, determinante para o sucesso, é você entender o que você vai fazer. Então, eu vou fazer um caso, vou iniciar ele do zero, nunca tive nenhum problema, nunca ninguém mexeu. Se você tiver capacidade para fazer, você vai executar ele bem.
Caso você tenha um insucesso, você tem que saber como lidar com a possibilidade do insucesso. E quais são os fatores que podem me levar a insucesso? A, B ou C. Qual é o tipo de insucesso que eu posso ter? Eu vou saber tratar aquele insucesso? Tudo isso, quando um dentista pegar um caso, um implantodontista pegar um caso de implantes, ele tem que saber vislumbrar isso lá na frente. Bom, se eu tiver insucesso, vai ser isso que eu vou me deparar. Então, eu tenho que fazer o quê? Saber tratar esses 3 fatores e contornar e resolver. Se eu não tiver insucesso, meu sucesso vai ser nessa linha, eu vou terminar o caso dessa forma. Quando você pega um caso que já começou de outro, que teve insucesso, e aí você tem um implante na boca dos 5 que colocou, é muito pior. Às vezes eu removo os implantes, às vezes eu tento tratar esses implantes previamente, né, com alguma cirurgia, algum enxerto junto, às vezes você não consegue. E aí você tem que remover os implantes e começar de novo. É muito mais traumático, é muito mais chato para o paciente, ele se aborrece muito mais porque ele tem um tempo maior de tratamento, ele tem mais gasto. Mas o que vai fazer? Você tem que devolver a função e seguir adiante. Por isso que há que se ter muito cuidado com a seleção do paciente e a seleção por parte do paciente do profissional que vai fazer o caso dele. Isso é fundamental. Imprescindível a escolha do profissional. E a gente sabe que tem um especialista em implantes, como é o caso do doutor, né? Então, é bom procurar o especialista, porque apesar de lidar com a boca, né? Então, o dentista mexe com a boca. Tem canal, tem muitas outras especialidades, né? Tem gente que só faz a parte estética, tem gente que, né? Então, precisa ter uma... Você tem as especialidades. Exatamente, né? para você ser o melhor naquilo que você escolheu, né? Exatamente. Agora, eu acredito, vou aproveitar e puxar um pouquinho a questão da estética aqui, o paciente deve procurar os mais diversos consultórios de dentistas no Brasil inteiro. Porque olha, doutor, tá faltando aqui um dentinho, não tem uma coisa que você possa resolver? Aí, buscou pela estética, quando chega no consultório, vai entender que aquilo é uma coisa que vai além da estética. Vai mexer com a função da boca, a mastigação vai ficar ruim, a pessoa pode ter até um problema gástrico. Conta um pouquinho pra gente dessa chegada, muitas vezes, do paciente, que ele não sabe qual é o melhor material, ele só sabe que ele gostaria de fazer, de repente, tudo que é o mais barato, e a gente sabe. Muitas vezes, para ter o resultado esperado, precisa investir um pouquinho. Sim. Né? Não que não seja possível fazer algo em etapas, né? Mas a gente sabe que o material custa caro. Ele vem até com a foto, às vezes, de uma revista, eu quero ficar assim. Isso é uma primeira questão. O tratamento, para você baratear, você tem que mudar o material. Ou reduzir a mão de obra quase igual ao material. E você não tem lucro, 0 de lucro. E todo profissional, qualquer pessoa na vida tem que ter um pouco de lucro. Pode ser um lucro maior ou um lucro menor. Quanto vale a mão de obra dele? Aí o seu expertise é que vai determinar o valor da sua mão de obra. Né? A primeira questão é essa. Você pode, às vezes, por um amigo, por um parente, uma pessoa mais próxima, eu não vou cobrar o meu horário, mas naquele caso especificamente. Agora, um tratamento de qualidade, com materiais de qualidade, na odontologia custa caro, na implantodontia custa caro. Né? Mas o governo não ajuda o Brasil, qualquer país do mundo, a odontologia ela é paga sim. Existem os seguros médicos, os seguros hospitalares em países de primeiro mundo, que o imposto que o cidadão paga é recolhido devidamente e é aplicado na saúde. Coisa que nos últimos 12, 15 anos a gente não viu, infelizmente. Né? Foi um governo mais catastrófico, ainda desastroso do que os anteriores. Então o Brasil não vive essa realidade. Né? Então realmente é um tratamento, não cabe a gente ficar indo muito fundo na política, mas é um tratamento que é ainda selecionado para pessoas que têm uma reserva, que estão programadas, ou que têm um sonho e vão dedicar aquele valor que eles têm para aquilo. Então ele tem que saber escolher bem. E escolher materiais bons. O material mais barato, mais simples, a gente usa para provisórios, para materiais provisórios que vão ficar ali temporariamente. Aí o paciente chega, como você falou, com um dente, faz um provisório, tudo bem. Mas tem que ter a consciência que esse provisório vai ficar na sua boca por um período X funcionando. A partir dali ele pode quebrar. E ele vai quebrar, às vezes, além da frente, um provisório, um domingo à tarde, que você está com a tua família, ou no Natal, ou no Ano Novo. Sempre nessas épocas. Né? Mas e se for antes? Mesmo assim, se for antes, pode quebrar mesmo quando o profissional esteja lá no dia seguinte. É uma situação delicada, vai ter que trocar o provisório. Então, assim, você vai gastar 2 provisórios, é mais fácil fazer um definitivo.
Então, tudo isso tem que ser muito bem estudado com o profissional ao seu lado. Então, o paciente chega no consultório, não está sabendo de nada, você explica para ele. Uma vez explicado, cabe a ele escolher. Eu hoje cheguei ao ponto que eu falo assim, olha, eu te oriento a fazer isso. Você quer? Doutor, não, eu quero fazer isso. Eu não faço, porque eu sei que se eu fizer, aquilo vai dar problema e eu não quero que o paciente tenha problema comigo. Sim, lógico. Né? Então, tem gente que ainda entende errado. Mesmo você fazendo tratamento, a gente tem pacientes que se queixam, faz uma cirurgia de uma região, olha, fiquei assim depois. Não é por causa daquela cirurgia que te provocou aquilo. Já existia um fator, às vezes, prévio, que determinou já um desencadeamento prévio de algum problema, que a cirurgia só vai atenuar um pouquinho mais aquela sensação. Então, tem que tomar muito cuidado com a forma que vai planejar e o que vai escolher em termos de material e profissional que for atuar na boca. A implantodontia não é uma especialidade simples. O cara vai no dentista, hoje, troca uma restauração, troca aqui, faz um canal e tal. A implantodontia é um mundo à parte. É tão difícil fazer e é tão difícil ter sucesso porque leva tempo. Então, os profissionais hoje, muitos abandonaram a implantodontia. Começaram a falar, eu não faço mais, vou para outra área, vai fazer outras coisas, porque é uma profissão extremamente difícil. A gente pensa que o médico é muito mais complicado, o médico, ele cada vez está mais especializado naquele pequeno segmento, acaba ficando mais simples, porque não tem opção, o cara está bem ou o cara está ruim. Na boca não, né? Às vezes ele está bem e a boca não está legal. Então, é muito paradoxal essa questão do fácil e do difícil em relação ao tratamento odontológico. Você falou dos provisórios, né? Tem gente que só faz provisório. Tudo que faz na boca é provisório. E se juntar, e é ao longo de 20, 30 anos, se juntar todo o dinheiro que foi gasto só fazendo e refazendo o provisório, dava para ter feito o definitivo tranquilo. Tranquilo, com o melhor material e o melhor profissional. A gente entende, eu até falei desse investimento, a gente nunca fala sobre valores, porque como o doutor falou, o valor do trabalho de cada profissional é o próprio profissional que avalia aquilo que ele investiu, o quanto ele viajou, o quanto ele se esforçou ali para obter aquele conhecimento, né? Mas hoje dá para você fazer um planejamento. Então, quero partir de uma consciência do paciente que chega até você e ele não se planejou anteriormente, não. Então, a princípio, ele quer mesmo fazer algo que vai ser provisório, mas ele tem a intenção já vai fazer o processo para tornar aquilo definitivo. Então, vai fazer o definitivo, então ele vai se planejar, vai programar. Dá para fazer? Então, dá para ele falar assim, olha, doutor, faz uma coisa que dure uns 2, 3 anos, porque nesse período eu vou me planejar. Quando eu voltar aqui, não é para abandonar o especialista, mas eu vou conseguir investir naquilo que vai ser definitivo. Dá para fazer esse tipo de planejamento? Sim, dá para fazer. É um planejamento plenamente concebível. O paciente, ele chega no consultório, você pede os exames que você precisa, você seleciona todos os exames, determina qual vai ser o plano de tratamento, e aí, em cima disso, você determina, olha, o paciente vai receber tais implantes, tais materiais, o custo de operacional no início é esse, durante é esse, a fase protética final, que vai ter um tempo X até a osso-integração, é essa. Eu vou poder esperar um tempo para fazer esses implantes, o enxerto vai permitir mais tempo de espera, tudo isso você pode planejar, tudo hoje é planejável, né? Tudo é mais tranquilo, tudo é bem determinante. Então, você consegue designar para o indivíduo os valores que ele vai gastar no início, no meio e no final, dentro do tempo que ele tem hábil para poder executar esse tratamento. Mas a gente estava conversando sobre o que é provisório, o que é definitivo, e existe uma angústia muito grande se o paciente precisa ficar, alguém que precisa fazer, de repente, uma prótese total, né? Precisa fazer toda a boca, de ficar sem os dentes por um período. E muitas vezes precisa fazer o enxerto. Sim. É melhor ficar mesmo sem nenhum provisório até você ter o resultado do enxerto? Dá para fazer alguma coisa? Como é isso? Não. Tem muita gente no mercado odontológico, vamos dizer assim, que está lançando produtos cada vez melhores para você reembasar uma prótese,
Muitas companhias com bons produtos em nível de reembasamento, que a gente fala. Uma prótese provisória que você tem, você preenche aquilo e deixa uma situação de mais conforto para o paciente poder utilizar uma provisória. Há quem deixa o paciente sem dente nenhum. Isso estou falando assim, reconstrução de enxerto total, boca toda. Você reconstrói toda a boca e aí você deixa o paciente sem prótese. Eu não gosto, eu acho que é complicado. Eu fico me imaginando no lugar, eu fico, puxa, imagina você sem dentes, 6 meses, um período enorme da sua vida sem o dente. É muito complicado. Então eu não tenho por hábito deixar o paciente sem provisória. Não sei, às vezes 2 dias inicialmente, ou até uma provisória ficar pronta. Porque a provisória, no caso de um enxerto grande, ela comprime, uma prótese total, a dentadura, vulga dentadura, ela comprime muito a região lateral do osso, né? Nos casos onde você tem dentes, por exemplo, você pode colocar alguns tipos de provisório confortáveis. Ele apoia em cima dos pilares, fica maravilhoso. E o paciente tem estabilidade. Então o grande, vamos dizer, o calcanhar de Aquiles nesse sentido do cirurgião dentista, no caso de enxerto, é quando é maxila total, por exemplo. Porque aí ele tem que usar uma dentadura. E aí que vem o desconforto do paciente, usar aquela... Ele fala que esse negócio é horrível, que me dá ânsia de vômito, me incomoda, machuca aqui, machuca ali. Então, é complexo nesse sentido. É delicado você ter esse tipo de desconforto pro processo cirúrgico, porque o acrílico, ele aperta. Quando ele entra em caixa, ele tem que estar... Quanto mais tecido, quanto mais rebordo ele estiver na sua base, mais a prótese fica ajustada. Então, quanto mais acrílico estiver invadindo ali, melhor é para o paciente. Só que para o enxerto é o contrário. É péssimo. Comprime tela, comprime membrana. A gente tem enxertos com tela, membranas, tem um monte de situações aí. Então, a estética, nesse caso, ela quase que dá adeus, né? Aí você faz uma prótese provisória com o céu da boca, quase praticamente, que ela vai ter, um palato. Põe um pouco de pasta para reter mais e a região externa você recorta bem da prótese, para ela não comprimir as laterais. Então ela fica muito precária em termos de fixação, fixar na boca, né? Então tem que usar pasta para colocar no palato, no céu da boca, levar e colar aquilo lá. Então fica desconfortável, é de fato muito chato para o paciente quando ele tem um enxerto total. Quando é um enxerto parcial, você ainda consegue driblar com alguma provisória presa em dentes, põe um cantilever, que a gente chama, ou põe um provisório suspenso. Dá para você dar uma contornada quando você deixa algumas raízes, né? Depois você estira essas raízes e coloca implantes no lugar. Aí você faz 2 fases. Ativa os implantes que estão previamente, as raízes seguraram o provisório. Aí você ativa um implante com um provisório novo e tira aquelas raízes e põe implante no lugar das raízes. Aí você põe 7, 8 implantes, depois faz uma prótese de porcelana bonita, tudo extensa. Já você me fala de quantos implantes precisa para a arcada toda, o mínimo que se faz, tá? Vamos atender a telespectadora, tá na linha Cláudia, fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Cláudia, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde, tudo? Seja bem-vinda à consulta ao doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Ah, tá ok. Então, eu queria saber se o implante é possível, mesmo depois da gente estar 20 anos sem alguns dentes. Sua pergunta é excelente, Cláudia. Muito obrigada. Doutor, só perguntas boas hoje, muito comum, né? Muito comum. A gente vive 2 situações. O implante imediato, que é aquele que você remove... Antes de mais nada, obrigado pela pergunta, Cláudia. Em caso de você perder o dente imediatamente, você remove e põe o implante. Isso é uma técnica, chama implante imediato. Outra técnica é você remover o dente e tem tanta infecção que é muito mais complicado e muito mais seletivo o caso. Então você vai ter muita infecção e não consegue colocar o implante no ato. Às vezes você não tem nem suporte ósseo, porque a destruição é tão grande do alvéolo ali da região que você tem que colocar o implante num segundo procedimento. O que você faz então? Uma ROG que nós chamamos, a sigla, regeneração óssea guiada, ROG. A gente põe osso, uma membrana de um material específico, politetrafluoretileno, colágeno, enfim, tem várias opções. Cobre aquele tecido ali, dá a sutura, faz o ponto, a gengiva não entra e o osso cresce por baixo. Você faz uma osteopromoção, que nós chamamos. Você promove o crescimento ósseo. Porque se você deixar sem nada, a gengiva, ela compete com o osso de forma desleal. Ela cresce muito mais rápido, a carpeta, vamos dizer, aquele osso, e não deixa o osso crescer.
né? É Faz que nem uma apostar a corrida da tartaruga e o coelho, né? Quem chega primeiro? O coelho sempre. O osso sempre chega por último. Então você faz o quê? Uma membrana. Então, nesses casos, você faz um implante tardio. Quando você tem um caso de 20 anos depois, você tem que fazer a primeira coisa, radiografia panorâmica, para você ver a situação, a região. Depois já pede uma tomografia, ou pede já simultaneamente uma tomografia daquela região com os dentes perdidos. Se for maxila toda, perdeu tudo, uso dentadura. Maxila toda, tomografia geral. E avalia quanto existe de osso remanescente, tanto em espessura como em altura. O implante é um parafuso tridimensional. Tem altura e tem espessura. Visto isso, aí você vai determinar, olha, não tenho osso, eu preciso ganhar mais osso. Então, o implante, indo direto agora à resposta, pode ser feito depois de 20, 30, 40, 50 anos da perda do dente. Resta saber, Cláudia, quanto de osso você tem remanescente através de uma tomografia computadorizada. E aí, a partir daí, o profissional examina e determina, olha, eu tenho osso suficiente para colocar um implante, mesmo após 20 anos. O que isso pode influenciar em relação ao sucesso, essa perda de muitos anos do dente? Aquela região está praticamente sem atividade celular, está uma área mórbida, sem o estímulo da raiz dentro do alvéolo. Quando você faz a perfuração, às vezes você não vê nem sangramento vindo, está tudo, sabe, sem atividade celular. Você coloca o implante, às vezes ele não integra na primeira. Ele não tem rejeição, tá? É importante que os telespectadores que estão nos escutando entendam que o implante não tem rejeição. Não é um órgão transplantado de um indivíduo para outro. Ele é um material holoplástico de titânio que é inserido dentro do osso de um paciente e os insucessos que se tem, ou é por falta de atividade celular, o implante não consegue realizar o processo de osseointegração por falta de célula, por falta de uma série de fatores que podem desencadear a não vitalidade daquele osso, ou por bactéria durante o processo de osseointegração, ou por falha técnica também do profissional na hora da inserção. Não pode fugir muito disso aí. Tá? Então é possível sim colocar o implante dentro desse critério de análise, tá ok, Cláudia? Obrigado mais uma vez pela pergunta. Excelente. Fala um pouquinho de qualidade versus quantidade de osso, porque te importa mesmo a quantidade, ou de repente você até tem uma quantidade de osso, mas não é um osso de qualidade e aí você não consegue fazer. Estou achando que você está indo tão a fundo nas entrevistas comigo, desculpa o parênteses, nesses tempos, que você está com cada vez perguntas mais... Nem os alunos de pós-graduação perguntam tão tecnicamente, está de parabéns. Eu e quem está em casa. Essa pergunta é excelente, porque muitas vezes o paciente vem no meu consultório e fala, doutor, por que o senhor tem que fazer um enxerto e o lugar que eu fui ali falou para mim que era só colocar um implante direto? Aí entra naquela saia justa, aparente saia justa, né? O paciente me olha assim, agora eu te peguei, né, doutor? Eu falo assim, não, sabe o que é? Aí eu abro o computador e mostro um caso. Você quer ficar assim ou quer ficar assim? Eu tenho a imagem aqui, por coincidência. Ah, legal. Vou te mostrar. Como é que tá e como é que a gente gostaria que ficasse. Aí ele falou, não, quero ficar assim. Tá. E por que ficou assim? Você tem ideia? Não. Porque você não fez o enxerto ósseo. Você não tinha qualidade óssea. Tá. Então não é só. Você tinha quantidade para aquele implante de 3,2 milímetros de diâmetro. Era o ideal? Não. Para você ter um tratamento de qualidade, não é só a qualidade do osso, é a qualidade também do planejamento e do tratamento. Envolve um pouco além do que você está dizendo, mas a grosso modo é isso. A qualidade do meu tratamento está diretamente relacionada à qualidade do material que eu vou usar para ter o que? Longevidade e qualidade do implante que eu vou instalar. Então hoje a gente está indo além. Quer me interromper? Quero. Já você mostra essas fotos aí para a gente conseguir entender o que o paciente viu e como é que ele respondeu aí para você, então, é isso que essa informação que quem está em casa consegue começar a juntar e é bem esclarecedor. E é isso que esse programa tem de grande diferencial, que eu sou fã número 1. A qualidade da informação que chega e ajuda quem está do outro lado a poder, não é simplesmente assistir e falar, que legal, não, ele começa a refletir, ele começa a pensar sobre aquele assunto que é explanado aqui, entendeu? Então, a gente tem a oportunidade de discutir isso hoje, depois de 23 anos que eu estou fazendo implante, a gente descobriu hoje que o implante não é para a vida toda. Olha que informação importante que nós estamos passando aqui hoje. O pessoal pensa assim, coloquei implante e estou reto. Não
Não, você E que tá também em casa... a manutenção, a ida ao especialista. Aí aumenta depois, a chance de durar mais, exatamente. Já você mostra aí pra gente entender o que o paciente viu naquele momento, de frente ali com você. Vamos atender a telespectadora que está na linha? A Valderez fala conosco, de São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo. Oi, Valderez, tudo bem? Boa tarde. Oi, Tê, tudo bem? Boa tarde. Obrigada por ter ligado. Você liga sempre aqui para nós, né, Valderez? Obrigada. Eu não perco esse programa. Você sempre trazendo muitas informações boas para a gente nessas tardes. Isso é muito útil para nós, Dê. Obrigada, Valderez. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Então, eu queria fazer uma pergunta para o doutor. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Valderez. Eu tenho 4 anos que eu fiz os implantes, mas assim, eu coloquei só os pinos. Né, foram colocados só aqueles pinos, aqueles parafusos, né? E ficaram de me chamar com 6 meses para colocar as coroas. Foram 4. Certo. E já tem 4 anos isso. Eu tenho 58 anos. É o que me preocupa, é isso, a idade, porque segundo os dentistas, disse que a gengiva, assim, ela vai ficando murcha, vai murchando, né? Eu queria saber, doutor, como que eu devo fazer, se isso não vai me prejudicar, já que eu tenho esses 4 pinos e eu estou com aquela prótese que tira, que remove para lavar, para escovar, tudo. Eu estou com aquela prótese, eu não estou nem com aqueles provisórios, não. Eu estou com uma prótese daquela que tira, mesmo que fica enganchadinho nos dentes, né? E eu gostaria de saber do doutor se isso não vai me prejudicar, né? Porque até agora não me chamou, sendo que eu fiz num lugar que foi mais barato, né? Mais de pessoas de uma faculdade, que eu não vou falar o nome, mas foram mais baratos. Se isso não vai me prejudicar, eu gostaria de saber isso do doutor, por favor. Vou lá para cobrar deles. Ô, Valderez, você já entrou em contato com essa equipe para cobrar essa chamada? Afinal, já faz 4 anos. Então, eu já entrei em contatos, né? Mas eles estão falando que tem uma turma para poder atender e depois que terminar a turma, que aí vem... quando chegar a minha vez, que me chama, enfim. Tá bom. É isso aí. Quando chegar a minha vez, que me chama, né? Então, eu queria saber do doutor uma orientação. Tá Obrigada, Valderez. Um beijão para você. Obrigada por nos assistir sempre e principalmente por confiar na nossa escolha de bons profissionais que vêm aqui e gentilmente multiplicam tanta informação e tanto conhecimento com a gente, viu? Obrigada, Valderez. Doutor, a situação é complicadíssima. A gente fica chateado só de ouvir um relato como esse. Cria-se uma expectativa, né? Então, assim, não importa em que lugar isso foi feito, uma vez que ficou combinado, né? Cria-se uma expectativa, né, doutor? Então, você trabalha com a saúde, você trabalha com a expectativa de paciente, né? Obrigado, Valderez, também pela ligação. 4 anos é um período muito extenso, né? O ideal são 6 meses, mas não significa, uma coisa tem de bom, Valderez, se o implante estiver lá, você não o perdeu, aquela região você não está perdendo o osso. Tá. Possivelmente não esteja perdendo o osso, tem que realmente fazer um exame, uma tomografia para ver se tem osso lateral, né? A osso em altura provavelmente deve ter para estabilizar o implante, agora precisa ver quanto de espessura que isso aí pode ter sido perdido ou não, pelo uso da provisória que ela está utilizando. Então, isso é o complicado de você fazer implante em algum lugar que você não conhece, não tem referência, né? A escola deve estar com muita gente realmente. Eu dei aula há muitos anos, a gente chamava o paciente no máximo em 8 meses, 1 ano. Então, esse é um trabalho muito legal, um trabalho muito bonito, mas você precisa ter o comprometimento de só pegar os pacientes. Indo adiante, eu vou te ajudar com relação à parte jurídica, porque eu conheço bem, por favor. Eu faço perícia para algumas situações de implante. Quando envolve fator escola, realmente pode haver uma fila, eles podem falar, olha, tem aqui 5 mil pessoas, eu não consigo chamar. Então, assim, você pode até pedir uma indenização, uma coisa que ela está pagando só custo, ela não está tendo um gasto, vamos dizer assim, o paciente não está sendo lesado em nada. Olha, os implantes estão aí, a gente não conseguiu fazer seus dentes ainda, não é que ela pagou e não recebeu o produto. Se ela tivesse pago a prótese já e não tivesse sido chamada, aí é uma questão, puxa, agora eu posso pedir um ressarcimento, não quero mais fazer. Mas ela deve ter pago os pinos, os implantes, e a prótese ela não pagou ainda, também não foi chamada,
tá tudo certo. Ela pode procurar um paciente em um consultório particular e fazer essas próteses, se ela quiser acelerar, né? Então, essa é uma outra situação. A odontologia, a parte jurídica, assim, a gente tem visto muitos processos, aproveitando só a deixa, mas assim, Nem muitas tudo. situações que não dão em nada, porque assim, se foi comprovado que o trabalho foi feito, porque o implante perde, está na literatura, ele pode perder, caiu da boca. Sim, Caiu sim, da lógico, boca. não significa Você que vai um mau manipula, profissional. às vezes você manipula a região do nervo de um paciente, você manipula e aquilo dá uma dormência. E não tem uma lesão assim propriamente dita furou com o implante, mas já tirou o implante da boca, não tem mais como você, não é uma coisa que é comprobatória mais. Quem foi, o que foi, você tem um problema ali. A não ser uma coisa muito clara, olha, furou, varou a mandíbula, tem aqui minha cicatriz, eu tenho um laudo do médico que eu fui, aquele profissional errou, me cegou, porque tem casos do implante zigomático que perde a visão. Aqueles são implantes compridos zigomáticos que entram aqui, o cara furou mais e o paciente ficou cego. Isso Aí se faz, sim. ok? Se faz Esse o quê? implante O zigomático? faz. Eu não gosto de fazer mais, porque a gente já tem outras restrições de indicação, né? É uma indicação muito drástica, muito agressiva para o resultado naquela história da durabilidade. Em muitos casos você tem problemas durante, então eu prefiro fazer uma reconstrução do osso e aí devolver com implantes convencionais e a prótese em cima. Então, Valderez, provavelmente pode ter acontecido nada, como pode ser que tenha tido alguma perda óssea. Assim, resumindo a conversa, tem que fazer um exame e avaliar. Pode ser que tenha Pode ser que os tido implantes uma estejam ok. Mas pode ser que não tenha perdido. Pode ser que tenha perdido um pouco de osso ao redor, né? Você vê se ela tem uma boa higiene, tem uma série de situações E pode aí. ser que ela perdesse mesmo com já a coroa, também, né? Pode também. Mas parece, às vezes se ela os implantes não caiu nada, deve estar lá em ordem. Tá. De quantos implantes a gente precisa para fazer uma arcada toda, doutor? Então, existem várias técnicas. A técnica All in 4, por exemplo, tudo em 4. Você coloca 4 implantes e faz uma prótese do tipo que a gente chama de protocolo de Brånemark, que é uma prótese com acrílico e barra, com dentes de estoque, dentes iguais da dentadura, com dentes importados, dentes Fixo, super bons. não sai nada, não sai é nada, aquele você de parafusa clipe, naqueles tá. 4 implantes. Tá. Eu gosto de colocar 6 quando eu faço isso, porque se perde algum implante no caminho, você ainda tem mais pilares. 4 é o mínimo. E se eu quiser fazer uma porcelana, metalocerâmica, não é essa técnica do acrílico, é dente a dente, mas aí eu coloco no mínimo 6, mas eu gosto de colocar 8, de Porque é mais 7 pesado. a 8, porque é mais pesado o trabalho, eu tenho mais pilares. O que eu penso hoje? Que meu paciente tenha longevidade com o uso dos implantes. Quando você tem 1 ano, 2, 5 de implantodontia, você tem uma visão. Depois de 20 anos fazendo isso diariamente, você começa a perceber o quê? Você quer que o paciente tenha tempo, durabilidade na boca, que aquilo dure muito tempo. Né? Que você não pare de usar, de mastigar por causa de uma queda de um implante ou de um insucesso de um implante. O paciente fica com aquilo vários anos. Ah, mas pode ficar 20 anos? Pode ser que dure 20 anos, mas o ideal é trocar essa prótese depois de uns 10, de 8, 10 anos, fazer uma avaliação e trocar essa prótese. Naquele tempo que eu me formei, fazer uma peça de porcelana inteira em cima de todos os dentes. Isso é para a vida toda, a dentista falava, na década de 70, 80. Aí dava 25 anos, os dentes tudo arrebentado embaixo e cai, aquela prótese começava a ter problema. Puxa, mas durou 25 anos. Agora você tem que fazer implantes. Então não dura a vida toda. Nada dura a vida toda. A não ser que o cara morrer logo. Né? A gente morreu, ela morreu 5 anos depois, dura a vida toda. A dele, né? Doutor, tem várias perguntas aqui que chegaram e o doutor já posicionou para a gente mostrar a foto. Vamos começar por quanto tempo duram um raio-x e uma tomografia depois que eles estão feitos? Porque isso acontece, né? Então, Sim. Você primeiro faz o investimento nos exames e aí você dá continuidade nisso. Tem prazo de validade, doutor? Exatamente. A pergunta, ela é bem, vamos dizer assim, expansiva, né? Você tem várias situações. Então, a primeira coisa, o indivíduo faz uma tomografia, radiografia, aí ele já pede uma tomografia na sequência. É uma situação. Outro caso, você faz só a radiografia panorâmica. Com ela você trabalha, se precisar de algum complemento, você faz uma periapical, que é aquelas menores que você faz em consultório, ou você pede uma tomografia depois de um período de tempo, ou eu faço e não vou até o dentista. Então, se você faz uma tomografia e não começa nenhum tratamento, até 6 meses ela está ok. Tudo certo. Se você faz uma tomografia e já depois em seguida faz um enxerto, aquela tomografia já não está mais batendo com o que você tem depois. Então ela já não vale mais, mas ela já valeu. Né?
Eu estou entendendo que a pergunta é assim, se eu fiz hoje, eu vou ter que fazer uma nova para começar um tratamento até quando? Até 6 meses. Ah, tá bom. Tá? Agora, eu fiz um raio-x, só que no 3º mês caíram 2 dentes. Tem que fazer de novo. Mesmo não tem 6 meses ainda, não comecei o tratamento, mas você já se a boca não mudou em nada, ela vale. Então são várias situações. Até 6 meses você aceita, porque pode ter criado uma infecção no 4º mês, no 5º mês, mas ela vai crescer e tal. Porque quando passou o 6º mês, mesmo ele estando em tratamento, ele já fez alguma coisa, né? Começou no 5º mês, vamos imaginar. Faz 5 meses que eu tirei e comecei o tratamento hoje. Tratei e tal, depois de 2 meses que eu fiz alguns tratamentos, o profissional vai pedir outra já. Tá bom. Porque ele já fez algumas coisas. Se ele olhar ali que tem alguma outra coisa aparecendo, ele já vai conseguir visualizar em 7 meses. E realmente lesões, coisas assim, que está tudo bem, não crescem em 6 meses. A não ser que ele já estiver pré-instalado. Aí você já observa no primeiro exame, né? Entendeu? Mais ou menos o critério. Então, no grosso modo, dizendo 6 meses. Eu não gosto de pegar tomografias com mais que esse tempo, não. Porque o paciente, normalmente, o que ele faz, ele leva 2 meses, às vezes, 3 meses, ele decide logo nesse período. A não ser que ele vai, deu um desencano. Aí ele abandona a ideia, né? Usa esse termo mesmo, desencano, e vamos adiante. Mas, enfim, o prazo é esse. Mostra a foto pra gente, doutor. Como é que fica quando não está 100%? E bom, que aqui o é só para a gente ter uma vê? ideia. O que acontece quando o indivíduo... olha aqui. Então, a pergunta que a Denise havia feito para a gente... A pergunta que a Denise havia feito para a gente, inicialmente, foi: se caso, qual é a diferença entre qualidade e quantidade? Olha aqui. Legal. Foca nessa imagem aqui, por favor. A gente olha consegue só ver o material ali. A situação que a gente depara aqui. O que aconteceu aqui? Vamos explicar para quem está nos assistindo. Ele perdeu os dentes em algum momento da vida e, após essa perda, a quantidade de tecido ósseo, provavelmente, que tinha ali presente, não era suficiente. Não era suficiente. A quantidade de tecido ósseo não era suficiente. E aí, quando colocou os implantes, ele acabou se deparando com essa situação aqui, ó. Depois de uns anos. Às vezes, depois de 4, 5 anos. Então, o profissional, ele faz, no momento tá ok, e aí passa 4, 5 anos, ele se depara com isso. Os implantes aparecendo, a gengiva retraindo. Ah, então não é de imediato. Não. É o que é pior. Porque às vezes ele já mudou de lugar, já foi outro lugar, e o paciente fica assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Tá. Qual vai ser a E aí? minha conduta? Nesse caso, tem que tirar tudo. Uau, tirar Nesse caso, tudo? tem que tirar os implantes. Ou então fazer uma coroa lá em cima, saindo lá do alto. Pô, mas aí você também atrapalha a parte estética, né? Sim. Ou ele vai ficar com um dente compridão. Se a linha do sorriso for alta, por exemplo, ele sorrir e aparecer gengiva, tem que tirar. E nivelar a gengiva de volta com um enxerto ósseo e aí fazer de novo. Se o sorriso não for muito alto, quando ele sorrir aparece só a ponta dos dentes, aí tudo bem. Se ele sorrir e aparecer só aqui, ó, no sorriso dele, tudo bem. Mas se ele sorrir até aqui, aí complica. Agora, doutor, isso que a gente está vendo do material aparecendo ali é uma questão da, de repente, não observância da qualidade, quantidade do osso, se estava propício para fazer naquele momento ou não, ou também é algo do material? É algo dos dois. Os dois, tá. Quantidade de material. Aqui a gente tem um caso agora do que é o certo. Se quiser mostrar o que é o certo, mostrar. a gente vai mostrar o que é certo, né? Então, vamos focar? Tá, já tá. Tá focado? Tá lá. Ok. Olha só. O paciente extraiu a raiz. Tá. Ele tá assim, ficou assim durante mais ou menos 8 anos. Com uma peça provisória por cima. Tá. Né? Aí ele tá sem a peça, mas no dia a dia ele usava. No dia a dia ele usava uma peça provisória por cima. Tá. Aí foi feita a extração, olha só a visão das raízes. É correto ficar com as raízes assim? Não. Ah, tá. Teria que ter sido extraído ou então Tá. ter dentes, né? Tá. Então, em seguida, a gente tem a tomografia aqui. Olha só, a gente falou agora sobre a tomografia. Então, a gente tem a imagem da tomografia. Joia. A gente consegue perceber que o dente está inserido aqui. Você tem quantidade óssea suficiente. Você remove a raiz. Tá. Olha lá, a raiz sendo removida com cuidado. Tá vendo as raízes removidas? Né? E o local ali já do implante
já sendo preparado. Olha só como é que fica a região depois das raízes extraídas, né? De alguma forma, ter ficado com as raízes favoreceu, não perdeu? Favoreceu. Tá. Perfeito. É feio, porém, favoreceu. E aí a gente conseguiu colocar os implantes, foram preparados. Então a gente vai ter imagem agora aqui dos implantes. Olha lá, o implante instalado, né? Tá. Então, olha, é realmente um parafuso, né? O que a gente percebe que agora, que é interessante para quem está em casa, tá vendo esse pocket aqui? Eu vou preencher esses espaços aqui, ó, que estão em volta do implante. Ele será preenchido. E a hora que você preencher esse espaço, você não vai correr o risco de ter aquele metal. É por retração esse metal aparecendo? É pela falta de osso com o tempo. Tá. Olha a conclusão do caso, a gente já fez a moldagem, já está na fase de laboratório, já passaram os 6 meses, os dentes já estão prontos em laboratório. Tá bom. E agora você vai ver um caso que terminou em 2005. Tá. Fotografia atual, 12 anos depois como ele está. Olha lá. É muito trabalho. É um trabalho artesanal quase, né? Sim. Então, hoje ele está assim, ó, nesse estado. Então, olha aqui. Tá vendo os dois frontais? Olha como a gengiva está bem contornada. É aquele rapaz que eu mostrei no começo, com os dois dentes quebrados. Da raiz. Olha como ele está hoje. Bom, aí ele já tem todo um trabalho da estética também, né? Porque a estética dos demais dentes também estava prejudicada. Tava, a gente fez... Aí o que acontece? A gente, nesse gráfico aqui, que é bem fácil de entender, olha só. Em 95, terminavam assim os casos, ó. Por quê? Você não tinha materiais como o de hoje. Olha só esse vão, esse triângulo negro aqui. Olha a diferença para cá hoje. Por que eu consigo isso hoje e isso aqui em 1995 eu não conseguia? Joia. Porque os biomateriais e o design, se você olhar o formato dos implantes, olha só, diferente do corpo dos implantes, tá vendo? Então, hoje, a superfície que esse implante recebe, né? Aqui estão os fatores principais, ó, né? Olha lá. Então, a distância biológica, isso é todo termo, tecnicamente falando, mas o design, a superfície, a técnica cirúrgica e a forma com que você faz a prótese, o protocolo protético, que te leva a isso. A gente já chegou até a comentar aqui em várias ocasiões daquela cirurgia guiada, né? Sim, a gente já conversou bastante sobre isso. Que ela é minimamente invasiva. Também é uma opção, especialmente para quem já tem algum problema, não pode de repente sangrar muito para fazer a boca toda, dá para fazer. Dá para fazer. Com a minimamente invasiva, ela guiada. A cirurgia guiada, ela é altamente recomendada quando você tem uma estrutura óssea suficiente, remanescente, boa, ou seja, devido ao enxerto prévio, ou porque o paciente já apresenta essa situação. Você faz uma tomografia de uma guia cirúrgica e também do paciente, chama duplo escaneamento. Feito isso, você prepara uma guia feita em computador, você planeja os implantes no computador e posiciona eles todinhos. Aí você fala, manda para um laboratório especializado e fala, olha, eu quero esses 6 implantes nessa posição. Aí ele copia uma guia com a circunferência já dos anéis dos implantes e coloca na boca, na posição, e aí já faz os furos com a guia presa, atravessando a gengiva direto, só anestesia. Você não abre a gengiva, não tem ponto, não tem nada. Num determinado momento, você falou de um implante imediato. Não é para todo mundo esse implante imediato. Então, às vezes, precisa realmente ficar sem tratar e aí depois. Agora, não pode perder o timing, pelo que você está falando. Não é assim, não, o doutor falou que eu não preciso fazer, não dá para fazer o implante agora, aí piscou, 20 anos passaram. Não é assim, né? Não, é por isso que tem que chamar. Cai no caso da Valdereza aí. Se é um consultório particular, o dentista jamais vai deixar de chamá-la. Jamais. Né? Claro. Então, assim, igual esse caso do Jorge que nós mostramos aqui. Eu removi a raiz dele, removemos a raiz dele e colocamos o implante imediato. Esse é um caso de implante imediato. Imediatamente após a remoção da raiz, eu já inseri o implante. Provisório. Se eu extraio a raiz... o implante é o pino. Tá. Se eu extraio a raiz e não ponho nada, esse osso parece que evapora. Isso varia de pessoa para pessoa. Não. Pode ser, sempre perde. Você pode perder mais ou menos. Mas na frente é perda de 30% a 40% em um ano. O que perde mais, em cima ou embaixo? Aqui, em cima. E na frente, né? Nessa região anterior aqui, principalmente, a tábua óssea, que a gente chama de tábua óssea vestibular, que é o osso que fica para frente aqui nessa região, ele perde 35% em 12 meses. Então, pensa, se você tinha 6, você vai para 4 em um ano,
E aí, nos outros anos, vai diminuindo. Então, em 5 anos, mais ou menos, você já está com 1,5, 1,8. Isso se for uma perda normal. Normalmente, você perde o incisivo por fratura. Aí, quando às vezes o profissional que às vezes extrai arrancando mais tecido ósseo ainda, com força, fazendo um movimento vestibular. Então, também a extração, técnica de extração. Essa extração aqui, que nós não nos ativemos nisso durante a explanação, porque é muito técnico. Mas quem em casa reparou, numa foto, parecia uma faquinha no começo da extração, logo no começo ali, chama-se periótomo. É um instrumento específico para a remoção da raiz sem fraturar, sem dano à parede óssea ao redor. Então são milhares, a gente tem centenas de instrumentais indicados para cada procedimentozinho. Então quanto mais você conhece, mais você estuda e mais você mexe nisso, melhor é o teu caso. Melhor fica o teu caso, a conclusão do teu caso. Meus casos ficam bonitos por quê? Porque eu tenho sorte? Não. Porque eu invisto em equipamento, eu invisto em tecnologia, invisto em aprender sempre as melhores revistas, os melhores livros, os melhores cursos. Sempre busquei isso na minha vida. Então essa que é a ideia, você conhecer o instrumental que você vai utilizar e aplicar a técnica, né? Então... Você falou de investimento e de capacitação. Com o melhor produto, com o melhor profissional, todo procedimento tem risco. Na região da boca não seria diferente. Sim. Então você sempre conversa isso com o paciente. Como é que isso é falado? Como isso é conversado? Porque para o leigo, isso pode parecer tão simples. Então, mas sabe que todo mundo fez? E a gente sabe o trabalho que dá para estudar, ter o conhecimento, a técnica ideal para fazer, né? Extrair dente, todo dentista extrai, mas será que vai preservar a tua estrutura ali, óssea, né? Queria que você falasse um pouquinho como é que isso é conversado, porque cada paciente reage de uma forma, cada organismo reage de uma forma. Ah, mas olha, perdi o implante. Mesmo com o melhor profissional e o melhor produto, pode acontecer, né? Pode acontecer. A escolha do implante, ela está diretamente relacionada ao que o profissional quer usar. Você tem os implantes de primeira linha, o que determina a diferença? Né? Pergunta, por que o doutor está escolhendo esse implante para mim? O que é o preço que vale? Não. Eu escolho porque eu conheço o mercado já há 25 anos, eu sei que aquela companhia já tem 55 anos no mercado, conheço a superfície que ela é tratada, a biologia com que eles tratam aquele implante, a superfície com que tipo de aplicabilidade que ela recebe, e eu sei que isso dentro do osso vai ter um resultado aqui. Eu sei que alguns outros tipos de implantes fabricados no Brasil principalmente, porque o Brasil é ruim, não. O investimento que você faz, a gente acabou de falar sobre isso em pesquisa aqui, agora há pouco, né, no intervalo. A pesquisa, o dinheiro destinado à pesquisa no Brasil, estão fechando os centros de pesquisa. Então, assim, tudo privado, o cara tem que pôr o dinheiro dele. Então, ele recebe um certo valor e, bom, eu vou pesquisar, eu sei que esse implante vai alcançar esse resultado aqui com esse tipo de tratamento. Para ele tá bom. As companhias lá fora investem milhões de dólares para cada vez fazer implantes melhores. Cada vez implantes melhores. Porque eles têm nichos de mercado no mundo todo. O implante brasileiro já tem dificuldade de entrar em todos os mercados, né? Por quê? Porque o cara tem um implante melhor ali, sendo vendido e fabricado já há 55 anos. Então é questão de ter dinheiro mesmo, a companhia ter capital para investir. Então eu sei que o implante da Biomet ou da Nobel são os implantes melhores que existem. Então eu vou usá-los. Eu uso no meu consultório esses implantes. Por quê? Porque se usando eles eu ainda tenho um problema, imagina usando um implante convencional. Essa questão do investimento no estudo é exatamente para isso. Poderia você poder diferenciar. Poderia o implante brasileiro ser o melhor? Poderia. Você tem que investir para comprovar, fazer a pesquisa e fazer com que ele entre no mercado. Eu trabalho com um segmento da odontologia que dá muita dor de cabeça. Dá naturalmente, é igual você dar um neurologista. Toda cirurgia dos caras são boas. A cirurgia pode ser boa, mas o resultado não é sempre o ideal. Porque depende do paciente, depende da resposta. A gente trata com uma coisa que chama-se indivíduo, é humano, é um ser humano. Toda vez que vai no cabeleireiro, o cabelo ficou ótimo, meu corte. Mas, sei lá, depende do dia. Sim. Puta, hoje não tá legal, parece que o aspecto dele não tá bom, eu não tô legal. Né? Ou essa unha, puta, quebrei a pontinha da unha. Você sempre faz a unha. Então você imagina um implante, que é um negócio que não é toda hora que você faz, você chega ali, você depende de medicação, não dá para fazer um implante, por exemplo, pega um paciente diabético.
Ele chega no teu consultório, você vai fazer o implante nele. Você faz o implante e trata como outro qualquer? Não, você tem que dar antibiótico terapia por 10 dias. Tem um outro produto agora chamado bifosfonato de cálcio. Está até no jornal do CRO, do CFO. Bifosfonato de cálcio. Para que é isso? Reposição de cálcio. Modismo total. Todas as mulheres hoje estão repondo osteoporose. Risco preventivo da osteoporose. Chama bifosfonato de cálcio. Alendronato tem. Tenho certeza que um monte de mulheres que estão sentadas nos assistindo com mais de 55 anos, muitas fazem e tomam. Altamente perigoso para implante e enxerto. Faz perder. Faz perder implante e enxerto. Dá uma osteonecrose. Osteonecrose. Necrosa o osso naquela região ali por causa do componente bifosfonato de cálcio. Mas não é bom para o osso? Teoricamente é bom para o osso, mas não é bom para o implante e para a reconstrução. Aí você fala, caramba, como que é isso? É assim. A gente descobriu isso há pouco tempo. O dentista tem que pesquisar, perguntar para o paciente, você está tomando bifosfonato de cálcio? Estou. Então não vai preparar. E o contrário também, o médico precisa perguntar se o paciente tem implante, né? Também. Senão pode perder. Também. O médico não sabe disso. Exato. Agora está começando a chegar o conhecimento, está começando a engatinhar. O médico chegar, olha, o senhor tem implantes na boca? Então não vou lhe prescrever o bifosfonato de cálcio. Mas eles não sabem. O médico não sabe nada quase da odontologia. Eu tenho amigos médicos pessoais que falam, Luiz, nós viajamos do que é dente. A gente não conhece nada. A gente só sabe que se pode ter uma infecção na boca, pode ter problema cardíaco. Isso todo mundo sabe já hoje. Então, assim, é uma coisa complexa. Tem uma pergunta muito interessante, duas, aliás. Eu vou fazer primeiro a da Aline, tem 40 anos, mora em Minas Gerais. Ela pergunta se, mesmo numa coroa, ela pode ter cárie. Numa coroa, não. Ela pode ter cárie embaixo da coroa, no dente que segura a coroa. Tá? Então a coroa está lá instalada, mas deu cárie na coroa. Se o dentista que falou deu cárie na coroa, ele quer dizer que a cárie está por baixo da coroa. Ah, mas a minha coroa é no implante. Não, implante não tem cárie, não tem canal, não tem nada. Só tem doença peri-implantar. Que se fosse dente, seria doença periodontal, que é pior do que cárie, do que qualquer coisa que você possa imaginar. Porque não tem cura. Doença periodontal não tem cura. É outro assunto. Periodontia é um assunto à parte, nós já conversamos isso em outras oportunidades. Mas como é rotativa a audiência, a gente tem que falar isso toda hora. E a gente vai voltar a falar em outra oportunidade, com certeza. E essa telespectadora Aline que ligou para cá está sentindo dor, então ela acha que pode ser... Por isso que é bom, ela fala aqui da coroa, e você deu duas opções, né? Se for no implante ou se for no... Se tiver o dente dela ali, pode ser provavelmente nem sempre a cárie é o que provoca a sua dor. Agora a pergunta já está mais abrangente. Ela já está com dor e tem uma coroa no dente. Tá. Provavelmente, se fizer uma radiografia desse dente, tem que ver se esse dente tem um canal tratado. Quando você faz uma coroa em cima de um dente, você desgasta o dente. E às vezes você não faz o canal. E depois de um tempo, pode ser que tenha que fazer tratar o canal de uma coroa. Ah, mas eu não trato o canal por quê? Porque às vezes quando você trata o canal, às vezes não. Você tratou o canal, o dente perde a vitalidade interna dele. Você tirou o canal. Segurar essa coroa. Você tirou o nervo... Não, ele segura. Tá. Mas você tirou o nervo do dente, ele está morto dentro, mas ele tem vida externa. Você não pode arrancar ele. Um dente com canal tratado, você não consegue arrancar ele sem anestesia, porque ele tem nervo em volta. Você perde o nervo interno. Você despolpou, tirou a polpa dele. Agora, faz uma coroa em cima de um dente que não tratou o canal, pode ter dor. Com o frio, com o quente, ou quando ela mastiga. Deve ser um desses três, com certeza, quando ela vai estar nos escutando, ela vai saber que é uma dessas três situações. Essa dor só vai passar quando fizer o canal. Ah, mas eu tenho o canal tratado e está doendo, então aí é um problema mais sério ainda. Chama talvez uma lesão endopério, porque o canal já deve estar com problema. Mesmo sendo tratado. E aí o dente está doendo, mas aí é outra situação. Aliás, tem um especialista em canal também, né, doutor? Que tem o equipamento. E hoje, o que eu recebo aqui... Nossa equipe tem uma pessoa que faz esses canais lá, super boa. E o que eu recebo aqui de perguntas é muito retratar canal. Tem muito retratamento de canal, tem que tomar cuidado. Então, uma pergunta que já posso até te ajudar a responder. Quando você tem um pino muito grande dentro do dente, tratou o canal, faz um pino e põe uma coroa. Núcleos, pinos, dentro do dente, ficam grandes. Você remover aquilo, você fratura a raiz. Aí você fica naquela situação. E aí? Tira o pino, retrata o canal, com o risco de fraturar, e aí tem que fazer o implante. Então, avalia bem. Ou então eu já não faço mais nada, tiro o dente e vou para o implante. Então aí que entra a conversa do profissional com o paciente, porque se ele fala, ó, vou arrancar o teu pino e fazer o teu canal, tá? A hora que tira o pino, quebrou o dente, nem adianta retratar o canal. E aí? Ainda hoje,
qual a conduta principal, ou se isso depende do estado geral do paciente, o estado dessa boca, enfim, da condição óssea. Tem gente que prefere ter a coroa, mas olha, embaixo é o meu dente, do que fazer o implante. E às vezes o melhor seria fazer o implante. Como é isso? Então, boa colocação. Vai da análise do dente. Tá. Mas espera aí, o dente está bom. Olha, como é que ele está bom? Tomograficamente ele tem osso em volta, ele está com a estrutura dele óssea totalmente íntegra e o dente está inserido no osso, está legal. O canal ficou bom, não tira o dente, faz uma coroa em cima desse dente. Entendi. Naturalmente. Eu tenho uma situação em que o meu canal não está muito legal, tem uma lesão na ponta, o dente está quieto, não sinto dor, mas ele tem perda óssea, ele está, olha, é melhor tirar o dente, colocar o implante e você vai ter mais tempo esse osso ao redor do teu dente. Lá na frente você vai ter osso ainda. Entendeu? Então a análise é muito... É critério específica. Momentâneo. Tá. Para encerrar, 30 segundinhos, doutora. A Luciana, aqui de São Paulo, diz que o pai dela tem diabetes, perdeu o implante, né? Tem implante, mas perdeu um, acredito eu. Toma anticoagulante e ela quer saber se essa perda do implante pode ter sido pelo remédio. Ou se não tem nada a ver, se é pelo diabetes. Ele é diabético também. Diabético. Então, precisa ver a perda, ela não falou se quando perdeu, né? Se perdeu depois que colocou logo em seguida, ou se perdeu depois que já estava na boca com a coroa. Tá. Você tem várias formas de perder o implante. Ou eu fiz a cirurgia hoje e em 2 meses o implante caiu. Não deu nem tempo de eu mexer na prótese dele. Porque o conceito, para quem está chegando agora, ou pegando no meio, você coloca o implante dentro da boca, como se fosse uma bucha de prender ou colocar um quadro, você parafusa ele dentro do osso, ele espera de 4 a 6 meses, ele tem uma reação química que fixa o implante, que é o parafuso, a raiz artificial, dentro do osso. Depois desses 4 a 6 meses, você vai moldar para colocar um dente de porcelana ou de qualquer material em cima dele. Esse é o conceito do implante. Então, precisa ver se ele perdeu o implante antes de colocar a coroa ou se ele perdeu o implante depois da coroa feita, já mastigando. Tem diferença. E eu vou explicar quais são e ela vai saber a resposta. Vou dar a resposta das 2 situações. Se ela perdeu o implante depois que ele colocou o dente, 30 provavelmente segundos. Tá bom. Se colocou o implante e perdeu antes de dar o período de osteogração, é porque ele faliu na fixação. Não tem nada a ver com o anticoagulante. A diabetes pode atrapalhar, sim, porque todo paciente diabético ele tem problema de um pouco de retardo cicatricial. Então, o ideal é esperar mais tempo esse implante quietinho dentro da boca para depois ativar a prótese em cima, tá? O anticoagulante não tem nada a ver com isso. A diabetes pode ter a ver, mas tem casos que você não tem diabetes, não toma anticoagulante, também perde o implante. Mas normalmente são problemas sistêmicos pequenos que têm relação. Pode insistir e recolocar o implante que provavelmente fique bom, tá, Luciana? Doutor, infelizmente nosso tempo acabou. Vou deixar os contatos aqui, 0 operadora 11 32620094 e www.luiscosmo.com.br. Luiz com Z, luiscosmo.com.br. Doutor, volte com a novidade do produto novo, enfim, novas tecnologias. Esse vai ficar para janeiro. Essa novidade maior desse produto é janeiro, mas a gente tem muito assunto ainda até lá. Obrigada, viu, doutor? Sempre um prazer estar aqui, sempre com muita competência. A sua apresentação, a produção, é uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigada, bom fim de tarde.